Sabe que as pessoas sempre me perguntam de qual a ordem exata do que elas devem estudar na Bíblia, de como elas devem estudar a Bíblia. E aí eu respondo porque já me perguntaram tantas vezes, né? Mas eu vou começar do começo e, como sempre, eu vou dizer: comece lendo a Bíblia toda no português, mas toda no português. Leia tudo. Leia 1, 2, 3 vezes, leia sempre. Uma vez por ano, sempre. Sempre. A cada ano você vai aprender mais. Isso com certeza, né? E a cada leitura você vai crescendo na palavra, é como uma escada. Então a primeira leitura ela é rasa, né? Na segunda leitura você já começa a perceber que tem versículos que se repetem, que estão no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Você já começa a fazer depois correlações. Depois você já começa a entender um pouco melhor a organização das ideias, né? Dentro num contexto bíblico. Então, a cada ano você vai aprender mais. Isso é base. Bem, depois, a Bíblia foi escrita em hebraico, alguns trechos hebraico Antigo Testamento, alguns trechos em aramaico, né? E grego no Novo Testamento. Então, é claro e é óbvio, né? Sem querer puxar a sardinha para o meu lado, como professora de hebraico e grego, mas é óbvio que nós precisamos e devemos estudar hebraico bíblico e grego bíblico. Quando se estuda hebraico, se estuda aramaico junto, não é? Então é importante, porque um Deus, né, que escolheu escrever a Bíblia nesses idiomas, deixar para nós nesses idiomas, um filho, Jesus Cristo, judeu, né, que viveu como judeu e que falava hebraico e que tantos culturalismos, tantas expressões nós só entendemos se verdadeiramente conhecemos o estudo do hebraico. Por que não estudar hebraico? Quando eu digo isso hoje, algumas pessoas, né, regalam os olhos e dizem: não, a gente não precisa estudar hebraico. Aí, bem, tudo bem, porque tem quem estude e quem diga para você o que significa, não é verdade? Mas eu ainda penso que é melhor fazer o bolo do que comprar na padaria, sabe? Então eu opto, e digo que, em segundo lugar, devemos aprender esses idiomas para entender, compreender melhor a palavra de Deus. Muito bem. Em terceiro lugar, e não menos importante, né, o estudo histórico, contextual, de pensar como era a vida naquele tempo, como era a agricultura, como eram as casas, porque funciona assim. Cada texto bíblico é como um frame, uma cena de um filme. Você tem que se colocar lá dentro e você precisa perceber como era aquele lugar. Como eram as pessoas? Quem estava ali? Como era aquela cidade? E você precisa voltar para a história, a geografia, né, para a arqueologia e esse conhecimento histórico que muitas vezes nós rejeitamos. Se a gente verdadeiramente se lembrasse de toda a história que nós estudamos no ensino fundamental, no ensino médio e às vezes até na universidade, a gente teria um resultado muito melhor, um conhecimento muito melhor da Bíblia, não é? A gente não sabe linkar o conteúdo histórico com o conteúdo bíblico, sabe? A gente precisa unir os dois para entender o contexto. Então, em terceiro lugar, eu diria para, depois do estudo, né, do hebraico e do grego, né, pelo menos a base, caminhar pelo estudo, né, da história, da geografia, dos tempos bíblicos, né, e caminhar nisso, porque também é importante o conhecimento e a profundidade do contexto. Muito bem. Depois, em cada época, o homem ele tem um pensamento diferente.
o meio que o cerca, aquilo que acontece. Então, o homem de um século para o outro, ele muda as ideias, ele cria coisas novas. Então, tem um assunto que se chama História do Pensamento, que é muito interessante. E estudar a história do pensamento cristão é importante, porque em cada época nós vemos uma linha de pensamento. E principalmente para estudar a história da nossa igreja, a história da nossa comunidade. Né? Depois do primeiro século, segundo século, terceiro século, aí no sexto século, né? Já o início da instituição dos santos e passando depois, né, pela Idade Média e indo para a Idade da Luz, o Iluminismo e depois para a Reforma, a gente precisa conhecer a história do pensamento. Quem conhece o passado se entende melhor no presente. Então, conhecendo esse passado, nós nos entenderíamos melhor enquanto comunidade, enquanto igreja. Até para saber por que tantas denominações. O que pensa cada uma? E nesse contexto, estudar a história dos credos e confissões também é importante. Por que você se assumiu na sua comunidade? Qual é a declaração de fé da sua comunidade? É importante saber. E é importante para você. Qual é a sua declaração de fé? Em que você crê? Quais são os pontos da sua fé? Da sua convicção plena? É importante saber. Muito bem. Depois que a gente passou por isso tudo, em último lugar, eu colocaria para estudar a teologia sistemática. Por quê? Porque a teologia sistemática, para mim, é o pão de forma, né? Ele é o pão de forma, ela separa, né, as áreas de estudo. Então, eu tenho a angiologia, eu tenho a martiologia, né? Eu tenho o estudo de Deus, da criação, eu estudo tudo separadinho, entendeu? E para eu estudar isso separado, eu tenho que ter bastante clara a ideia do todo, porque senão eu me perco. Então, depois que eu já consegui aprender do texto bíblico, aprender o básico das línguas, aprender o contexto histórico, aprender a história do pensamento, eu estudaria teologia sistemática. Entendam bem, não que eu tenho que esperar uma coisa para estudar outra, mas eu vou galgando os níveis pouco a pouco, sabe? Funciona assim. E ninguém dá uma moto para uma criança, a gente dá uma bicicleta, né? Ou, se for muito pequenininha, um velotrol. A cada época, o seu estudo específico. E a nós também é assim, conosco também é assim. Para as crianças, a gente dá leite, né? Quando vai crescendo, a alimentação vai mudando. É disso que eu estou falando, não é? Então, eu queria que vocês pensassem sobre isso, né? E começassem aí a pensar em estudar dessa forma, né? A gente teria grandes degraus para poder subir. Grande abraço!